Olá pessoal, hoje nós vamos continuar com as nossas aulas de juros simples e compostos. Vou corrigir aquela lista que eu coloquei na última aula, para vocês tentarem fazer. Primeira questão, um capital de R$ 1.200 é aplicado em regime de juros simples. Então, essa primeira questão está tratando de juros simples. Então, cada informação que tiver no problema, eu vou colocar aqui no cantinho, para ficar mais fácil a nossa resolução. Então, se ele falou que um capital de R$ 1.200, então ele forneceu C, né? C igual a 1.200. Aplicado em regime de juros simples por 3 anos. Então, T igual a 3 anos. A taxa de 1% ao mês. Então, I igual a 1% ao mês. Lembrando aqui que a taxa percentual, né, a gente tem que colocar ela em forma de fração. Como que é 1% em forma de fração? 1 é a mesma coisa que 1 sobre 100. E essa taxa percentual ela foi dada ao mês. O tempo foi fornecido em anos. A gente não pode ter unidades diferentes, né? Se o tempo está em anos, a taxa percentual também teria que estar em anos, ou vice-versa, né? Então, fica mais fácil a gente transformar para meses, né, o tempo que foi dado em anos. Porque nós sabemos que um ano tem 12 meses. Então, 3 anos, para eu saber o total de meses, basta multiplicar 3 por 12. Então, eu vou ter um total de 36 meses. E o que a questão está querendo saber? Calcule os juros dessa operação. Então, ele quer que a gente descubra o J. E a formulazinha de juros simples vai ser J igual a C vezes I vezes T. Então, J vai ser igual o C, que é o capital, 1.200, vezes o I, que é de 1% ao mês, que a gente transformou para fração, 1 sobre 100, né, 1 centésimo, vezes o T, que nós transformamos para meses, 36 meses. Aqui, ó, 1.200 com 100 dá para a gente dividir, né? 1.200 divididos por 100 dá 12. E 100 divididos por 100, 1. Então, o que sobrou, né? J vai ser igual a 12 vezes 36. 12 vezes 36, então isso aí vai ser igual a R$ 432. Então, esse foi os juros, né, que teve nessa operação. Questão 2. Um capital de R$ 2.100 aplicado em regime de juros simples. Ó, então, outra questão tratando desse tema, juros simples. Então, vou separar aqui, capital é o C, né? C igual a 2.100. Durante 4 meses. Então, tempo, T igual a 4 meses, gerou um montante de R$ 2.604. Montante, R$ 2.604. Calcule a taxa de juros. Então, ele quer saber a taxa percentual. Ele quer que a gente descubra o I dessa aplicação. Como a gente está vendo juros simples, é a mesma fórmula da questão 1. J igual a C vezes I vezes T. Nós temos o C, nós temos o T, só que nós não temos quem? O J, os juros, não foi dado. Só que nessa questão ele forneceu montante. E nós sabemos que montante é igual ao capital acrescido
dos juros, capital mais juros. E através dessa fórmula a gente consegue descobrir o J. Então, montante 2.604, né? Então, 2.604 vai ser igual ao capital 2.100 mais J. Agora, esse 2.100 que está somando passa para o outro lado, subtraindo. Então, J vai ser igual a 2.604 menos 2.100. J, então, vai ser igual... Então, 2.604 menos 2.100, que vai ser igual a R$504. Agora que nós temos o J, basta aplicar na fórmula J igual a C vezes I vezes T. Então, no lugar do J, eu vou colocar aqui 504 igual. No lugar do C, 2.100 vezes o I vezes o T, que é 4. Então, agora a gente vai multiplicar aqui 2.100 vezes 4. Então, vai ficar 8.400 vezes o I. Isso aqui vai ser igual a 504. E vai ser igual a 504. Esse valor que está aqui multiplicando, 8.400, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar divididos por 8.400. Então, I vai ser igual a 0,06. Só que o I representa a taxa percentual, né? Esse valor aqui, nós temos que transformar para colocar em fórmula de porcentagem. Então, basta multiplicar por 100. Então, I vai ser igual a 0,06 vezes 100, que é a mesma coisa que andar com a vírgula 2 casas para a direita. Logo, o I vai ser igual a 6%. Questão 3. Um aparelho de TV custa à vista R$ 880. A loja também oferece a seguinte opção: R$ 450 no ato e uma parcela de R$ 450 a ser paga um mês após a compra. Qual é a taxa mensal de juros simples cobrada nesse financiamento? Então, o que acontece? Se a pessoa pagar o aparelho de TV à vista, ela vai pagar R$ 880. Se ela quiser parcelar, né, ela teria que pagar R$ 450 de entrada e um mês depois mais R$ 450. Ou seja, ela estaria pagando um total de R$ 900, né? Porque 450 mais 450 dá R$ 900. Então, na realidade, no final das contas, ela está pagando R$ 20 a mais do que ela pagaria se ela fosse pagar à vista, né? Então, esses R$ 20, na realidade, é o valor dos juros. Então, o J eu vou separar aqui. Lembrando que essa questão também está tratando de juros simples, né? Então, o J aqui vai ser igual a 20. Eu vou até colocar qual foi o meu raciocínio, né? 450 mais 450 dá R$ 900. Então, se eu pegar R$ 900 menos 880, isso aqui vai ser igual a 20, que é o que ele está pagando a mais. Esse é o valor dos juros, né?
A loja também oferece a seguinte opção: R$ 450 na entrada, né, no ato, e uma parcela de R$ 450 a ser paga um mês após a compra. Ou seja, esses 450 aqui que ele vai pagar um mês depois, ele já está acrescido dos juros. Mas então qual seria o capital, né? O capital sem os juros seria, capital aqui então vai ser igual 450 menos esse valor aqui, esses R$ 20 que corresponde aos juros, menos 20, então capital 430. E ele está falando o seguinte, que ele iria pagar R$ 450 depois de um mês depois. Então, o tempo está sendo igual a um mês. E o que ele está pedindo, né? Qual é a taxa mensal de juros simples cobrada nesse financiamento? Ele quer que a gente descubra o... Desculpa, gente, o I. Então, é o I que ele quer que a gente ache. Então, aplicando lá na fórmula de juros simples, né? Que é J igual a C vezes I vezes T... Eu vou ter o seguinte, que o J vale 20 igual o C, 430, vezes o I, que é a taxa percentual, que é o que eu quero descobrir, vezes o T, 1. Resolvendo aqui desse lado, né, 430 vezes 1 dá 430, vezes I, igual a 20. Então, I... vai ser igual a 20. Esse 430 que está multiplicando passa para o outro lado, dividindo. Então, 20 divididos por 430 vai dar aproximadamente 0,0465. Transformando isso para porcentagem, tem que multiplicar esse valor por 100. Ou seja, você anda com a vírgula 2 casas para a direita. Então, o I vai ser aproximado, né? 4,65%. Questão 4. Um capital de R$ 300 é aplicado a taxa de 2% ao mês no regime de juros compostos. Então, a partir da questão 4, nós vamos estudar juros compostos. Então, juros compostos, a fórmula é diferente. Só que antes da gente relembrar a fórmula, vamos colocar aqui no cantinho todas as informações que o problema forneceu. Um capital de R$ 300, então C vale 300. É aplicada a taxa de 2% ao mês, então o I é igual a 2% ao mês. Lembrando que na hora que a gente for substituir na fórmula, a gente não pode colocar assim na fórmula, na forma percentual. Tem que transformar 2%, uma fração que corresponde a esse valor, que nada mais é do que 2 sobre 100. Continuando aqui com a leitura, né? Qual será o montante obtido? Ele quer que a gente descubra o M após 3 meses. Então, tempo igual a 3 meses. Observem aqui que a mesma unidade, né, de tempo utilizada na taxa percentual está sendo utilizada aqui no tempo, né? O I está sendo ao mês e o tempo também foi fornecido em meses. Então, a gente não vai precisar fazer nenhuma transformação. Basta substituir na fórmula direto. Aí eu dei um macete, né, para a gente poder decorar com mais facilidade. Mãe, compra um iogurte de tamarino. Então, aqui, ó, mãe, M igual, compra, né, o C, 1, aqui vai ser vezes, abre parênteses, 1, iogurte, né, mais I elevado de tamarino. Então, aqui elevado a T. Então, M é o que eu quero descobrir, igual, o C vale 300 vezes 1 mais o I,
2 centésimos, né? Eu posso colocar 2 centésimos ou faz a divisão. 2 divididos por 100 é a mesma coisa que 0,02. Fica mais fácil para a gente poder somar aqui. Então, vai ser 1 mais 0,02 elevado a t, que vale 3. Então, agora a gente vai resolver o que está dentro dos parênteses primeiro. M é igual a 300, que multiplica 1 mais 0,02 dá 1,02 elevado a 3. Então, como a gente está em casa, né, a gente tem a facilidade de poder resolver essa potência aqui na calculadora. Então, M vai ser igual a 300 vezes 1,02 elevado a 3 vai ser igual. Então, 1,02 ao cubo vai dar 1,061208. Então, eu vou aproximar para 2 casas decimais. Então, eu vou arredondar para 1,06. 1,06, para ficar mais fácil aqui nos cálculos. Então, eu já sei que como eu aproximei aqui, esse montante vai ser um valor aproximado. Então, M vai ser igual, né? 300 vezes 1,06, então eu vou achar um valor aproximado de R$ 318. Questão 5. Depois de muito trabalho, Miguel juntou R$ 500 e abriu uma caderneta de poupança para seu filho, como presente pelo 10º aniversário do menino. Então, ele juntou R$ 500. Então, esse foi o capital dele inicial. Então, C igual a 500. Eu até coloquei aqui essa frase aqui, essa próxima frase em negrito, porque essa informação ficou faltando no enunciado da questão que eu coloquei lá na plataforma. Então, vamos lá. O mecanismo pelo qual o saldo dessa poupança irá crescer mês a mês é conhecido como regime de capitalização acumulada ou regime de juros compostos. Então, essa questão 5 é mais uma questãozinha de juros compostos. Vamos supor que o rendimento dessa poupança seja de 0,6% ao mês. Então, o I, que é a minha taxa percentual, vale I igual a 0,6% ao mês. Vamos prestar atenção aqui na unidade. E que não será feita nenhuma retirada de dinheiro nem depósito nos próximos anos. Determine o valor que ele terá quando completar 18 anos. Né? Então, aqui dá para a gente descobrir o tempo que ele vai utilizar, né, para fazer esse dinheiro, esses R$ 500 render na poupança. Se ele fez isso, né, quando o garoto tinha 10 anos, foi no 10º aniversário dele, né? Quando o menino tiver 18 anos, no caso, passaram quanto tempo aqui? 8 anos, né? Então, tempo igual a 8 anos. Só que observem que aqui a taxa percentual está em meses e aqui o T está em anos. Não pode, tem que ter a mesma unidade. Então, eu vou transformar 8 anos para meses, porque fica mais fácil, né? Como um ano tem 12 meses, então aqui o T vai ser igual a 8 vezes 12. E aí vai me dar o total de meses. Então, aqui 96 meses. E aí ele tá querendo saber, né, o montante. Né? E a fórmula vai ser de juros compostos. Mãe M, compra C, iogurte I de tamarino elevado a T. Então, M vai ser igual, o C vale 500 vezes 1 mais o I.
O I, gente, tá aqui 0,6%, né? Então, isso aí corresponde. Vou colocar aqui em cima, ó, para ficar mais fácil. Então, o I de 0,6%, transforma isso para fração, que é a mesma coisa que 0,6 sobre 100. Isso aí vai ser igual a 0,006. Então, é isso que eu vou colocar aqui no lugar do I. 0,006 elevado ao T, que é 96. Então, vamos resolver o que está dentro dos parênteses, né? M é igual a 500 vezes. Aqui vai ficar 1,006 elevado a 96. Então, agora a gente resolve essa potência. M é igual a 500 vezes. E aí a gente pode resolver essa potência na calculadora, né? O que acontece? O expoente, que é o 96, ele vai determinar quantas vezes eu vou multiplicar a minha base. Aí você pode pensar assim, meu Deus do céu, vou ficar então multiplicando 1,06, repetindo ele, né, 96 vezes? Não. Tem uma função aí na calculadora que é o seguinte, como é que você resolve isso na calculadora do celular, né? Você vai colocar 1,06, o acento circunflexo e vai colocar o 96. Esse acento circunflexo, né, ele está resolvendo a potência. Então, resolvendo essa potência na calculadora, eu vou ter 1,775. Isso aqui é um valor aproximado, tá? 85. E aí, resolvendo, né, multiplicando esse valor por 500, eu vou ter, né, como isso aqui é um valor aproximado, M, aproximadamente 887 reais, né, e 93 centavos. Questão 6 e última dessa listinha. Um investidor aplicou 10 reais. Então, esse foi o valor inicial, né, da aplicação. Então, eu vou colocar aqui ele separado. Então, ele já forneceu o C, que é o capital. C igual a 10 mil. Em um fundo de investimento que rende 12% ao ano. Então, a taxa percentual I igual a 12% ao ano. Há juros compostos, ó. Então, ó, essa questãozinha trata de juros compostos. Qual é o menor número inteiro de meses? Então, ele quer que a gente ache o menor número inteiro de meses, né? Meses está se referindo ao tempo. Então, é isso que ele quer que a gente descubra. Necessário para que o montante dessa aplicação seja de 50 mil reais. Então, M igual a 50 mil reais. Vamos aplicar, né, na fórmula de juros compostos, que é mãe M compra C iogurte mais I de tamarino elevado a T. Então, o M eu tenho, que é 50 mil, igual. O C eu também tenho, que é o meu capital de 10 mil, que multiplica por 1, mais o I, né, tá 12% ao ano. Então, eu tenho que transformar esse valor que está em porcentagem para fração, né? Deixa eu puxar aqui uma setinha.
Então, I vai ser igual a 12 sobre 100, que é igual a 0,12. Então, aqui vai ficar 0,12 elevado a t, que é o que eu quero descobrir. Então, a gente vai resolver aqui o que está dentro dos parênteses, né? 50.000 igual a 10.000, que multiplica 1 mais 0,12 dá 1,12 elevado a t. Então, esse 10.000 que está multiplicando, vou passar para o outro lado dividindo. Então, eu vou ter 50.000 divididos por 10.000 igual a 1,12 elevado a t. Fazendo essa divisão aqui, ó, dá para cortar esse zero com esse com esse, esse com esse com esse. Então, sobrou o quê? 5 de um lado, né? 1,12 elevado a t igual a 5. Caiu numa equação exponencial, né? A equação exponencial, ela diz o seguinte, que a gente tem que igualar as bases, né? E assim a gente consegue achar o valor de t. Só que eu não vou conseguir nem transformar 1,12 em 5, nem o 5 em 1,12. Então, já que a gente não consegue igualar aqui essas bases, o que a gente vai fazer? A gente vai igualar aplicando o logaritmo decimal aos dois membros, né? Como assim? Vou aplicar log no primeiro membro da equação, vai ficar log de 1,12 elevado a n. Como isso aqui é uma equação, né, tem um sinal de igual, tudo que eu fizer no primeiro membro da equação, eu tenho que fazer também no segundo membro. Então, isso aqui vai ser igual a log de 5. Então, como isso aqui foi uma matéria que a gente viu, né, no início do ano, esse n aqui, que é o expoente, aplicando lá o logaritmo da potência, ele passa para frente multiplicando. Então, aqui, ó, eu vou ter n não, desculpa, t, que é o tempo, né? Então, vai ficar t vezes o log de 1,12 igual a log de 5. Como esse valor aqui está multiplicando, vou passar ele para o outro lado dividindo. Então, t vai ser igual a log de 5 divididos por log de 1,12. É óbvio que a gente não é obrigado a saber de cabeça quanto que é esses dois logaritmos aqui, até porque não são logaritmos que a gente consiga resolver. A gente até poderia resolver, mas se ele fornecesse mais, né, informações. Como ele não deu, existe uma tabela, né? E nessa tabela ela fornece todos os valores, né, de cada logaritmo. Então, olhando nessa tabela, log de 5, então a gente vai achar um valor aproximado, tá? Então, o tempo vai ser aproximadamente log de 5. Vai ser 0,69897 divididos por log de 1,12, que vale 0,049218. Fazendo essa divisão aí, eu vou ter que T é aproximadamente 14,2. Assim, o menor número inteiro, né, referente ao tempo, vai ser 15. Então, eu vou colocar aqui, né, tempo menor número inteiro
será 15? Será T igual a 15. Bom, a aula ficou longa, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer problema, é só colocar nos comentários dessa aula que eu tento ajudar vocês de alguma outra maneira, tá bom? Um grande abraço, um ótimo final de semana para vocês. Tchau!